E ela trouxe uma palavra de Deus para a tua vida também. Para a tua vida, nação. Para a tua vida, Brasil. Eu queria convidar aqui a pastora Isa Reis, que estará ministrando nesta noite também uma palavra do céu para nós. Minha gente, Deus é bom o tempo todo. A paz do Senhor, shalom, boa noite. Deus seja louvado por tudo que já vivemos essa madrugada, esta noite, entrando já madrugada, sendo ministrados. Opa! É assim mesmo. Ajeitou aí o trem? Foi. Sendo ministrados de uma forma muito, obrigada, de uma forma muito poderosa, através dessa preciosa pastora Camila, que eu particularmente amo ouvi-la ministrar, amo estar perto sempre que posso, pela pureza, pela entrega, pela verdade, de ministrar com vida, não é? Deus abençoe o pastor Samuel, que foi quem entrou em contato com a gente para estar aqui. Eu estou acompanhada do meu esposo, que está aqui intercedendo por mim. E eu tenho certeza que em casa alguém está sendo alcançado. Deus abençoe todos os irmãos que estão nos bastidores aí, intercedendo, trabalhando, zelando, para que esse momento seja precioso na sua casa, onde você estiver. Gente, eu quero compartilhar com vocês uma palavra no livro de Neemias. Os que estão aqui podem sentar, gente. No livro de Neemias. É interessante lembrar o quanto a palavra de Deus, ela, a cada tempo, sobre cada circunstância, vai nos dando entendimento, vai nos fazendo ficar mais seguros diante das circunstâncias. E eu gostaria que você, papai, mamãe, você filho, nora, sogra, você que tem um contato com alguém hoje pelo WhatsApp, o convidasse para ser ministrado. E, por favor, quando esse ao vivo terminar, envia esse culto completo para a casa de alguém, porque eu tenho absoluta certeza que o Espírito do Senhor está se movendo sobre o caos de alguém e criando, fazendo, porque Ele é Deus, não é? No livro de Neemias, no capítulo 1, o verso 2, que diz assim: Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, e eu quero frisar, verso 4, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Eu particularmente tenho uma história com... Me familiarizo muito com a história de Neemias e preciso dizer para alguém, talvez você ainda não descobriu o seu propósito. Para que mesmo que eu nasci? O que é mesmo que Deus quer comigo? E eu tenho uma resposta de Deus para a vida de alguém. Nós estamos aqui com todos os aparatos da tecnologia para alcançar a vida de alguém. E nisso se cumpre um propósito. Obrigada. E nisso se cumpre um propósito. E eu me lembro que eu estava numa viagem fora do Brasil, e eu encontrei com uma brasileira na mesma casa que eu estava hospedada, e ela me disse: eu preciso muito conversar com você. Nós estávamos bem agoniados, aquela correria para o culto, mas os minutos que nós tivemos juntas
foi muito precioso para mim. Eu estava enfrentando uma guerra interna muito grande. Quanto às questões de vídeos, eu tive muitos vídeos editados e que deram uma conotação de coisas que eu nunca havia dito. E aí eu tinha tomado uma decisão maluca, tinha decidido tirar todos os meus vídeos de YouTube, porque aquilo me sobrecarregou de uma maneira muito, muito dolorosa. Mas aquele encontro, aquele momento, aquela brasileira, morando num canto fora do país, compartilhou comigo uma experiência muito linda. Ela disse: Isa, eu sou veterana de guerra, eu trabalhei na guerra, servi na guerra durante 3 anos. E ela disse: e lá no Iraque, no meio da guerra, o que me sustentou na fé foi assistir alguns vídeos seus no canal do YouTube. Gente, ela não tem a dimensão do meu nível de guerra, mas saber que lá no cantão do mundo, no turbilhão, existia alguém sendo alcançado pela tecnologia, uma brasileira sendo fortalecida na fé. E hoje ela está morando nos Estados Unidos, ela tem uma ONG que auxilia famílias, que cuida de pessoas. Eu preciso dizer para alguém que está aí, em guerra, dizendo que é mesmo que Deus quer comigo, acredite. Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que nós estamos pensando para este dia. E de uma forma maravilhosa você vai encontrar o propósito para o qual você nasceu. Acredite, algumas perguntas, alguns encontros causará uma certa revolução, porque foi o que aconteceu com Neemias. Ele estava trabalhando no palácio, muito bem estabilizado. Era uma grande oportunidade de trabalho naquela época. Ele era alvo de um nível master de confiança, mesmo porque antes que o rei provasse do alimento, da bebida, era Neemias quem fazia o teste. Então, se tivesse envenenado, era a vida dele que acabaria ali. Então, todos os dias, de forma literal, ele corria riscos. Ele talvez não tinha dimensão do porquê estava naquele lugar, mas fazia parte de uma estratégia de Deus para que se cumprisse o propósito. Aquele emprego, aquele lugar, era uma resposta de Deus para alcançar uma nação inteira. Eu já sinto alegria no meu espírito para profetizar para alguém que está dizendo: Isa, como é que Deus tem um propósito na minha vida? Porque eu estou totalmente entregue ao meu trabalho. Eu preciso desse trabalho. Chegar até aqui não foi fácil. Conseguir essa vaga, conseguir ter passado nesse concurso, foi muito complexo para mim. E agora eu estou me perguntando: Deus, o que é mesmo que o Senhor quer de mim? Fica crente, porque Deus tem um caminho para te conduzir até esse lugar do propósito se cumprir. Até que você chegue a esse lugar, há um caminho construído. E o caminho que Deus construiu para Neemias foi justamente essa vaga, foi justamente esse espaço, foi justamente essa oportunidade de estar diante do homem mais poderoso na terra para aquela geração. Ele está trabalhando, ele não nasceu em Jerusalém, mas ele tem os seus pais sepultados em Jerusalém. Mais de 100 anos que o cativeiro acabou, e lá no palácio ele recebe uma visita. Anani, conforme lemos aqui, com um grupo de pessoas, está diante de Neemias, e aí Neemias faz uma pergunta: gente, me conta, como estão os irmãos que sobreviveram, aqueles que conseguiram passar pelo cativeiro? Fala para mim, como é que eles estão vivendo? Me fala como é Jerusalém. Neemias não sabia que aquela pergunta era a porta para uma reviravolta. E eu sei que tem alguém me ouvindo e que de repente para perguntar para alguém: como é que você está? Me fala do seu dia. Nós vivemos recentemente uma história linda em nossa igreja em Guarulhos. O irmão Paulo, que é membro da nossa igreja, estava no supermercado o ano passado. E ele foi abordado por uma senhora de 76 anos, não, amor? A avó Zumira, pedindo comida. E o Paulo se interessou pela história dela. E disse: eu quero conhecer melhor, fala comigo, me fala da senhora, me leva na sua casa. E para nossa surpresa, quando Paulo chegou na casa dela, num estado total de miséria mesmo.
Não tinha de forma natural dizer como ela sobreviveu dentro daquele barraco tantos anos, sem nenhum tipo de saneamento básico, tudo muito sujo, apodrecido, muito lixo amontoado, animal. Gente, era um estado sobre-humano mesmo. O Paulo ligou para meu esposo, que ligou para a assistente social, e foram lá fazer uma visita. Foram averiguar se ela não era uma, como chama? Acumuladora. E detectamos que não era acumuladora. E até que meu bem decidiu, vamos derrubar esse barraco, vamos construir uma casa com dignidade para a vó Zulmira. E eu vou te falar uma coisa, durante todo esse processo da construção da casa, o coração de muita gente se moveu para nos ajudar. A casa ficou pronta, mobiliada, tudo bem acabado, bem arrumadinho. A vó Zulmira só desfrutou da casa aproximadamente 1 mês. E partiu para Jesus. E hoje, de 15 em 15 dias, nós vamos lá para fazer um trabalho social. E alguém escreveu lá na parede para a gente, desenhou. Hoje é um lugar da ação comunitária para alcançar a comunidade. Gente, os primeiros dias que nós fomos lá, o ponto de tráfego bem na porta da casa. Mas acredite, ao longo desse período, Deus usou a conversa do Paulo dentro do supermercado para nos atrair enquanto igreja, para mudar a história daquela comunidade. Eu estou falando isso em cunho profético. Uma pergunta e uma reviravolta para... Um encontro no supermercado. Uma pergunta. E Deus mudou a história de muitas vidas. A história é muito longa. Mas eu quero me inteirar esse detalhe. A pergunta do Neemias foi, me falem, como estão os irmãos que sobreviveram? Aquela pergunta foi o acesso ao propósito. Ele não tinha noção da resposta. Ele não tinha noção do que viria depois. Em Salvador, onde morei 6 anos, nós decidimos evangelizar aquela cidade. É interessante que eu estou falando isso e é uma instrução do Espírito para a vida de alguém. Gente, o Brasil é muito grande. Existem muitas áreas que não foram alcançadas. E eu preciso dizer para você que hoje está dizendo, Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida? Pronto. Aqui está um norte. Aqui está uma direção para você. Eu fiz uma chamada na internet e perguntei, cadê as mulheres daqui de Salvador? Gente, bora evangelizar. Bora ganhar vidas para Jesus. Marquei um encontro dentro de um auditório no shopping, que hoje não é mais Iguatemi, eu esqueci o nome do shopping hoje. Marcamos um encontro, eu esperei aproximadamente 40 mulheres, mas foram mais de 100. Mulheres de diversas denominações, que é o coração desse projeto interdenominacional. O reino é a bandeira. Cristo é o nome a ser erguido. Eu sinto muito por algumas pessoas que estão me ouvindo, que olham para a denominação religiosa como uma posse. Eu quero te dizer que o reino é muito maior que isso. Existe muito a ser conquistado. Eu lamento por você que é de um canto do Brasil, onde a denominação A não fala com a denominação C, onde quem é daqui não cumprimenta com a paz do Senhor quem é de lá. Eu só quero te lembrar que Deus não amou só o Brasil de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. E no dia que alguém entender isso, vai entender que ser igreja é muito maior que ter um cartão de membro. E eu agradeço a Deus porque essas mulheres entenderam isso. Nos reunimos num auditório e a minha proposta para elas foi essa, simples assim. Vamos fazer alguma coisa por essa Jerusalém? Vamos fazer alguma coisa por essa cidade? Me falem aí, que região não tem igreja? Que lugar dá para a gente entrar e anunciar Cristo como Salvador? Elas mesmo, embora algumas pessoas pensem que eu sou baiana, eu sou quase... Eu não conhecia a cidade de Salvador. Então eu pedi para elas, vamos fazer um mapeamento. Que região não tem igreja? Que lugar que precisa ser anunciado Jesus? Fizemos um mapeamento, combinamos que mensalmente o nosso compromisso naquele dia seria entrar numa comunidade anunciando Jesus para as crianças,
abençoando as famílias, cantando, pregando de forma evangelística para essas famílias. Oh, gente, o primeiro lugar, o primeiro bairro que nós fomos, foi o fruto de uma pergunta. Eu encontrei com a que hoje é pastora lá, e ela disse, perguntei, você está bem? E aí? Nessa conversa de você está bem, como é que está, Laís? Eu preciso te dizer, eu assisti um vídeo, você falando sobre Dorcas. Isso me inspirou. Eu fui lá para o bairro onde eu cresci, onde há uma resistência para que o evangelho seja pregado. E estou fazendo trabalho evangelístico lá, tem um ponto de tráfico muito grande, mas eu estou lá. Eu julgo ter sido na minha empolgação, mas depois percebi que fazia parte do propósito. Porque feliz com a resposta dela, eu disse, eu vou lá te ajudar. E quando nós partimos desse princípio de mapear Salvador, lá foi o primeiro lugar que nós fomos para o evangelismo. Preparamos tudo para alcançar o coração das crianças. As meninas da equipe do evangelismo infantil estavam vestidas de abelhinha, com roupas bem alegres. Ganhamos lanche, bolo. Montamos todo o aparato para primeiro alcançar o coração das crianças. E eu devo dizer para alguém que está aí, criança pode não dar retorno financeiro, mas criança também tem alma. Criança também tem alma. Eu tenho 3 filhos, Gabriel e Xande. Gabriel tem 9, o Xande tem 14 e a Isadora que tem 4 anos. A Isadora tem 4 anos, mas já entendeu quem é Deus e quem é Jesus. Já entendeu o céu e direto ela pergunta como é que a gente vai chegar lá. O assunto da Isadora é o céu. O Biel já tem 9, é um evangelista nato. Biel é daquele que desde os 5 anos de idade subia no altar, pedia o microfone para fazer o apelo, para fazer o convite. Já Xande é o nosso atleta, tem 14 anos. Ele é mais reservado. Mas pensa num garoto que ama Jesus e que de vez em quando eu vou sacando ele ao redor, tentando cuidar de pessoas, tentando trazer pessoas para perto de Jesus, evangelizando os amigos através do WhatsApp. Eles entenderam vida eterna, entenderam Jesus como Salvador. Mas eu sei que tem alguém aí em casa com crianças que nunca confessaram a Jesus como Salvador. Eu ouvi um pastor dizendo há muitos anos atrás, filho de crente não é neto de Deus, precisa ter um encontro com Jesus. E nós entendemos isso. Vamos alcançar o coração dessas crianças, mesmo porque o coração de uma criança é de quem chegar primeiro. E se Jesus chegar primeiro, o tráfico vai perder a força. Oh, eu preciso dizer para alguém que hoje olha para uma criança e fala como a pastora Camila falou aqui. Esse aí está perdido. É um estado. O evangelho vem para transformar. E nós cremos nisso. Montamos tudo para alcançar o coração das crianças. Mas acredita que os pais não liberavam as crianças? Tudo pronto e as crianças não vinham. As meninas saíam chamando e eles não liberavam. Até que eu peguei o microfone que nós usaríamos para o culto com os adultos depois. E comecei a gritar, literalmente. Gente, papai, mamãe, por favor. Nós queremos brincar com as crianças, queremos falar com elas das coisas do céu. Começamos a pedir. E aos pouquinhos as crianças foram chegando. Daqui a pouco o espaço estava totalmente tomado. As meninas seguiram o trabalho com as crianças e eu com outra equipe, violão na mão, entrando becos adentro, cantando. E as portas que iam se abrindo, a gente pedia, posso fazer uma oração pela sua família? E geralmente abrem, né? Lá que nós já fomos avisados, olha aqui, eles são resistentes, batem a porta, mas acreditem, Deus foi abrindo um caminho e todas as portas que se abriram para a gente interceder, Jesus foi salvando gente. Resumindo, esse lugar, que se chamava Bronco de Brotas, tinha um muro que tampava a visibilidade de outros lugares para dentro daquela comunidade. Gente, o ponto de tráfego foi destruído. O lugar onde nós fizemos o culto, que era uma casa que estava abandonada, hoje é um templo da Igreja Batista do Arvoredo. A irmã que começou incendiada para um trabalho evangelístico, hoje é pastora dessa igreja, Edneia. E eu preciso dizer para alguém que está aí, os frutos continuam produzindo, crescendo.
Uma pergunta e a reviravolta está feita naquele bairro. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Quando Neemias pergunta como estão, a resposta trouxe tristeza. Porque a resposta foi essa aqui: quem sobreviveu está em grande miséria. Quem sobreviveu estão humilhados. As outras nações olham para Jerusalém, meneiam a cabeça e zombam. Quem sobreviveu está vivendo dentro de um lugar que não tem muros, não tem proteção nenhuma. Estão vivendo dentro de um lugar onde as portas foram queimadas a fogo. Nas portas era o lugar de resolver questões de governo. Não havia governo, não havia ordem. O que alguém não sabe é que dentro de um palácio, um copeiro está sendo atraído por Deus para mudar a história de todo aquele povo. Porque a resposta para Neemias trouxe tristeza. Foi ele mesmo que disse: quando eu ouvi, a resposta me desestabilizou. Assentei-me, faltou perna diante da notícia que eu estava recebendo. Eu chorei, me angustiou. Saber que a história de onde os meus pais cresceram, meu povo, eu tinha boa cama, bom alimento, estabilidade, salário bom, uma carreira promissora. Mas eu estava recebendo uma notícia que ter carreira, ter dinheiro, estabilidade, não me trazia consolo. É o que Neemias está dizendo. Me angustiei, chorei, sentei, chorei, lamentei. Aí comecei a jejuar. Comecei a orar sobre um propósito. Isso é lindo. Que aqueles que estão nos ouvindo, os missionários Brasil afora e os brasileiros fora do Brasil, acredite, você é resposta de Deus para um povo. Vale a pena lembrar que existem pessoas em guerra dizendo: Isa, mas eu não prego, eu não profetizo, eu não canto. E Deus ainda me usa, sim, acredite. Durante a pandemia, a missionária Isa não pôde entrar no hospital, mas Deus tem enfermeira missionária, Deus tem médico missionário. Aleluia! Aquele cargo era uma estratégia de Deus para o propósito. Acredite. Deus te plantou num lugar como estratégia para fazer o que outros não vão chegar para fazer. Aquele nível de acesso ao rei, poucos tinham. Aquele nível de acesso para falar com o rei, para que respostas e soluções surgissem, não era qualquer pessoa que tinha. Era uma estratégia de Deus, o cargo de Neemias. E que não era um apegado àquilo. Vou falar de novo. Neemias não era apegado àquele emprego maravilhoso. Neemias não era apegado ao privilégio de ter acesso, repito, ao homem mais poderoso daquela geração. Essa conversa de Deus é específica e é direta. Sim, Deus está conversando com alguém que está em níveis que poucas pessoas chegaram. E se você ainda não entendeu, Deus te plantou aí para trazer resposta para um povo. Gente, isso é poderoso demais. Sentei para chorar, para jejuar, para orar. Enquanto ele ora, enquanto ele chora. Que lindo que Deus começou a usar a Camila para falar isso aqui. Eu estava me alegrando muito sobre isso. Porque Neemias se coloca diante de Deus como um intercessor diante do povo e admitindo, está aqui no verso de número 6, que chegue aos teus ouvidos a minha oração e que estejam atentos o teu favor para o teu servo. Eu confesso os pecados que nós cometemos contra o Senhor. Neemias se coloca diante de Deus para interceder por um povo que ele também se inclui. Nós pecamos. O cativeiro só aconteceu porque nós fizemos as escolhas erradas. Esse opróbio, essa humilhação, essa miséria, só está acontecendo porque pecamos contra o Senhor. E Neemias especifica qual pecado. É por isso que quando eu tenho que pedir perdão a alguém,
Gente, é muito feio chegar para alguém e dizer, me perdoe qualquer coisa que eu fiz contra você. Esse qualquer coisa tem nome. Diante de Deus, Senhor, perdoa as minhas multidões de pecado. Vem cá, esse pecado tem nome. E é o que está especificado aqui. Qual foi o pecado? Ele disse, nós agimos de forma corrupta e vergonhosa. Ele dá nome. Olha o que nós fizemos. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos. Nós quebramos princípios. Isso é reconhecido em oração. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e confessar, eu perdoarei e sararei. Eu não sei se Deus tem alguém aí para se colocar diante de Deus e dar nomes. Senhor, temos pecado contra ti, e o nome desse pecado é isso, dá nomes. De forma específica, entendemos, nós te desobedecemos e entendemos onde desobedecemos. Confessa os pecados, se coloca diante de Deus com clareza, com transparência. E de repente Neemias começa a dizer, lembra, Deus, das promessas que o Senhor nos fez, que por conta dos nossos erros nós seríamos espalhados sobre a face da terra. Mas o Senhor também disse, olha o que Ele está dizendo para Deus, que se nós nos humilhássemos e nos voltasse a Ti, o Senhor nos restauraria. Glória a Deus. Olha só, o verso 9. O Senhor disse, se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias ora diante da promessa. Não estou pedindo nada que está fora da tua palavra. Eu estou refugiado na tua lei. Eu estou refugiado na aliança. Eu recorro à aliança que foi firmada. E diante de uma promessa de que o Senhor restaurará, se essa aliança for quebrada, pelo poder que é no nome de Jesus, toda chantagem do inferno está sendo quebrada. O acusador é vencido, porque temos um advogado junto ao Pai. Oi, esqueceu, foi? Aponta para a cruz e diga, está pago. Eu tenho um advogado junto ao Pai, e é Ele quem intercede por mim. Aqui é banida toda a culpa, é quebrada toda a cédula. Neemias entende essa senha para acessar Deus. Confesso, reconheço, te peço perdão e te lembro, Deus, de algo que o Senhor disse sobre nós. Ele faz essa oração e conclui essa oração dizendo, Deus, me dá o teu favor diante do rei. Ele reconhece, para que eu cumpra esse propósito, eu preciso que o Senhor mexa no coração do rei. E só o Senhor tem acesso ao coração dele. Ele encerra a oração dizendo, me dá favor diante dele. Porque hoje é um dia que eu não estou bem. Neemias está triste, abatido. São 4 meses chorando, jejuando, chorando, intercedendo firmemente pelo seu povo. Depois de 4 meses orando, ele vai servir o rei. E naquele dia, quando ele vai servindo, o rei bate o olho nele e disse, oi, o que há? Eu estou vendo que o teu semblante está diferente. Neemias, por que você está triste? Olha aí, a pergunta que trará uma reviravolta. O rei não tem noção do que vai ouvir. E nem sabe que ele também vai ser resposta para um povo através daquela pergunta. Ô, gente, se envolva. Perceba as pessoas ao redor. Se ligue nas pessoas que Deus está trazendo para perto. Não foi normal o que aconteceu nesse dia. O rei olhar para Neemias e perguntar por que é que está triste, não foi normal. Neemias sabe que não, a ponto de dizer, fiquei com medo.
Fiquei com medo porque eu sou obrigada a manter as aparências. E quem precisa se fazer de forte o tempo todo, conhece essa linguagem. Você não consegue nem chorar, porque você não pode chorar na frente deles. Tem que estar se fazendo de forte o tempo todo. Só quero te lembrar que você não é biônico. Só quero te lembrar que você não é biônica. O rei, quando olha para Neemias, que percebe a tristeza, pergunta, por que é? Qual é a razão? Por que é que você está triste? O medo. Por que do medo? Pronto. Eu tinha que manter as aparências, não consegui manter. Agora o rei pode me demitir, isso pode me custar a cabeça. Porque funcionava assim. Quem servia o rei, se tivesse muito alegre, não podia ser eufórico. Tinha que manter um equilíbrio. E se tivesse muito triste, tinha que manter um equilíbrio também. Tinha que ficar com cara de coitado, chorando. Não, tinha que se manter firme. Mas esse foi o dia que o semblante denunciou. Nós estamos num momento de nos comunicar por olhares, literalmente. E às vezes até quando eu vou bater uma foto, eu com costume vou sorrindo com a máscara, alguém não consegue ver meus dentes, mas os meus olhos demonstram que eu estou sorrindo. O rei percebe no olhar de Neemias, você não está normal. O que há? Ele teme, mas responde. Estou com medo, mas vou com medo mesmo. Estou com medo, mas vou dar essa resposta com medo mesmo. Essa é a lição. Rei, como é que eu não estaria triste? A cidade dos meus pais, onde eles foram sepultados, está em grande miséria. O meu povo está num estado de miséria tão grande. Mas eu estou aqui, né? Aí o rei pergunta para ele, o que é que você quer? O que é que você me pede agora? Anote isso, registre no seu coração. Foram 4 meses chorando, jejuando, lamentando, confessando, lembrando das promessas. Foram 4 meses assim. Mas não foram 4 meses apenas orando, jejuando, chorando. Foram 4 meses planejando. E a prova de que foram 4 meses planejando também é que quando o rei pergunta o que é que você me pede, gente, era agora. Você vem 4 anos, você vem todo esse tempo chorando, jejuando, planeja. Qual é o motivo do choro? Jerusalém. O que está acontecendo em Jerusalém? Está devastado. Qual é a solução? Olha, se eu pudesse ir para lá, o que eu ia precisar? Para chegar lá, o que eu precisaria? Quando o rei pergunta o que é que você quer, é imediato. Neemias disse, rei, eu sou o teu copeiro, mas atravessar essas fronteiras para chegar em Jerusalém, eu só posso atravessar se o Senhor me der autorização, me dá documento, para quando eu tiver que atravessar, os governantes, as autoridades que me encontrarem na imigração, vão precisar ver o passaporte, vão precisar ver o carimbo, vão precisar ver que eu tenho autoridade para entrar e resolver. Eu não posso só, a autorização está na tua mão. O Senhor me libera? Aí o rei perguntou para Neemias, quanto tempo isso durará? Neemias responde para o rei, o prazo é esse. Está escrito que Neemias coloca diante do rei o prazo que precisaria para cumprir a reconstrução em Jerusalém. Você percebe que está tudo organizado? Você percebe? Está doendo, mas está se organizando. Está dolorido, mas está estudando. A alma está em agonia, mas está projetando. Deus está te convidando a reagir. Deus, o meu sonho é fazer medicina, porque através da medicina eu quero alcançar muitas vidas. Tá bom, mas e aí? Você já pesquisou a matrícula? Você já foi atrás da faculdade? Acorda. Deus, o meu sonho é ganhar almas para o Senhor. Beleza. Mas você não pergunta nem para o vizinho se ele está bem? Como é que você vai ter acesso a pessoas se você não se relaciona? Começa a fazer a sua parte. Neemias está tudo projetadinho. Quando o rei pergunta o que você precisa, ele diz, eu preciso que o Senhor me dê autorização para atravessar. Porque Deus não vai abençoar nada na ilegalidade.
Você precisa de documento? Eu vou te dar. Você precisa de carimbo? Eu vou te dar. É para que se cumpra o propósito? Documento entregue. Receba. Se você precisa do documento, Deus pode e Ele vai te dar. Está escrito aqui. É documento? Claro, gente. O que aconteceria nas fronteiras? Neemias atravessando e as autoridades perguntando, vai para onde? Então, eu preciso ir para Jerusalém. Fazer o quê? Reconstruir os muros. Tá, e qual é a sua patente? Eu sou copeiro. Para de brincadeira, um copeiro querendo fazer obras de governador. Mas a Bíblia está dizendo que o rei lhe deu autoridade. E é bom que alguém entenda o que está acontecendo aqui. O cargo é de copeiro e é só uma estratégia para chegar no governo e fazer o que tem que ser feito. E essa conversa aqui é com alguém que olha para o seu estado e diz, Deus, esse projeto é muito grandioso para minha credencial. Esse projeto é muito grande. Como é que eu vou? O rei te dá autoridade e você vai. O que mais? Então, a situação de Jerusalém é que as portas estão queimadas. E eu não tenho recursos para tanta porta. Agora, se o Senhor libera o Asaf, olha para isso, o Asaf, que guarda a sua floresta, pode liberar o material se o Senhor autorizar. Percebeu? 4 meses jejuando, orando, chorando, lamentando, confessando o pecado, lembrando da aliança e projetando, pesquisando. Quem é que manda lá na distribuidora? Quem quiser que receba. Quem é o gerente lá? Neemias já tem o nome de quem libera o material. Acorda! Você quer ver uma coisa? A forma que Deus usou para me atrair para o trabalho social, para alcançar as pessoas, foi uma maneira muito linda. Eu vi um anúncio nas redes sociais de um projeto no sertão, pedindo brinquedo, doce para levar para 3 estados do Nordeste. Eu falei, puxa vida, eu não tenho recurso suficiente para cobrir essa demanda de 3 estados. Mas eu tenho o Facebook. Quer saber? Vou fazer um vídeo, vou jogar nas redes e vou convidar as pessoas para me ajudarem. Enquanto eu gravava o vídeo, o meu Gabriel, que devia ter uns 4 anos, disse, mãe, deixa eu gravar. Eu disse, não, Biel. Ele, mãe, deixa eu gravar. Ele insistiu tanto que eu disse, tá, grave. E quando nós gravamos, grande foi a surpresa. Porque o Biel dizia assim no vídeo, e eu já postei isso nas minhas redes. Ô, pessoal, a gente está pedindo roupa, brinquedo, para as crianças lá do sertão. Valeu? Deus abençoe. Só foi isso. Eu fiquei sem graça, não quis nem mais gravar, porque ficou perfeito do Biel. Quando eu lancei no Facebook, dias depois, uma professora em São Paulo me liga. Isa, vi o vídeo, vi o pedido, juntei aqui com pais, alunos, já juntei 600 kits de brinquedos. Eu disse, 600 kits? Ela disse, é. Qual é a logística? Aí eu, a logística? Como é que você vai fazer para pegar, para mandar para o sertão? Eu disse, meu Deus, eu não tenho logística. Ali foi a minha lição. Se Deus deu um propósito no meu coração, eu vou me preparar em torno disso. Eu fiz o convite e nem acreditei no que daria, gente. Mas veio. Eu disse a ela, me dá só um tempo, porque eu vou resolver. Aí eu desembarquei em São Paulo. A irmã que foi me buscar no aeroporto, uma mulher muito de Deus, eu conversei com ela e falei, eu estou envolvida num trabalho no sertão lindo, com crianças, para evangelização. Estamos arrecadando brinquedo e tal, contei. A professora conseguiu 600 brinquedos. Ela disse, ô Isa, toma esse número aqui. É de um casal que trabalha numa fábrica aqui em São Paulo. Liga para eles, fala que fui eu. Disse, então tá bom. Liguei para o casal, falei do trabalho, eles me pediram um tempinho. Quando me retornaram? Já me retornaram assim, tá aqui as caixas. Quem vem retirar? Mais de 2.000 eletrônicos. Carrinho de controle remoto, laptop da Candide. E eu fiquei, e agora? Como é que eu vou fazer chegar isso até o sertão? Mas conforme já fomos ministrados aqui, Deus já começou. E só vai ficar muito bom quando concluir. E para quem não entendeu, eu vou desenhar.
Essa foi a isca para Deus me levar um pouco mais longe sobre o propósito pelo qual eu nasci. Ele é o patrocinador daquilo que Ele nos chamou para fazer. Os recursos vão chegar. Os recursos vão chegar. Receba. Deus vai linkar o Asaf, Deus vai linkar o rei, Deus vai linkar a equipe. Deus vai linkar as pessoas certas para que isso seja concluído. Deus já começou, que foi arder no teu coração. Se ligue na senha. Porque quantas pessoas recebiam notícia de Jerusalém e se mantinham do mesmo jeito? Neemias está inquieto, 4 meses. Por que está inquieto? É o Eterno chamando, vem. Vem que eu abro o caminho diante de você. Vem que eu envio material. Vem que eu envio recursos para você. E está cumprindo aqui. Sabe o que foi incrível? Todos os materiais, os brinquedos, as caixas, tudo preparado. E eu não tinha como enviar para o sertão. Sabe o que houve? Eu me lembrei. Me lembrei de um irmão que eu conheci no sertão da Bahia mesmo e que tinha transportadora, ou tem ainda. E eu liguei para ele. Eu disse, vem cá, Gideão, você ainda tem transportadora? Ele disse, tenho. Eu disse, me fale a rota da sua transportadora, porque eu estou com umas doações em São Paulo para trazer para a Feira de Santana para distribuir para os próximos estados. Sabe o que foi que ele me disse? Isa, toda semana meu caminhão vai para São Paulo e volta vazio para a Bahia. Me fala onde a gente pega esse material. Eu disse para ele, mas isso vai me custar quanto? Porque essa era a minha preocupação, de onde eu vou tirar o dinheiro agora. Porque quando eu pesquisei os valores, era entre 3, 5, 10 mil, a depender do volume de caixas. A minha ideia foi, vou fazer uma vaquinha entre amigos e pago. Mas quando eu me lembrei dele, que eu liguei, ele disse, não vai te custar nada. Só me diga onde eu posso retirar. Que Deus te faça entender. Aquele que te chamou te dá respaldo. Aleluia. Aquele que te chamou te dá respaldo. Esse é o nível de resposta que não é para você dar, é para quem te chamou. Rei, eu preciso de material. O Senhor me dá? Te dou material. E quer saber? Da minha guarda particular, eu preparo uma escolta para te acompanhar até Jerusalém. E está escrito, receba. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Há um exército que vai acompanhando Neemias até chegar a Jerusalém. Sim, eu estou profetizando mesmo e falando de forma literal. Deus tem um exército para seguir com você até o lugar da resposta para cuidar de gente. Está escrito aqui. Ele chega com esse povo em Jerusalém, de madrugada, faz uma inspeção, avalia o estado de Jerusalém, ele com poucas pessoas, porque se você está pensando que vai chegar num determinado momento, que você vai conseguir contar com muita gente, você está enganado. Para certos momentos são poucos, para certos momentos são escolhidos a dedo. Neemias e poucas pessoas vai fazer a averiguação, estuda o estado, vê por onde precisa começar. Dia seguinte, começa a recrutar. Bora, gente. Bora. Tem gente demais acomodada entre os entulhos que aprendeu a sobreviver naquela miséria. Mas Deus usa Neemias para mudar a mente. Eu vou falar de forma específica. Eu fiz 2 anos de trabalho evangelístico dentro do presídio. E depois desses 2 anos, nós recebemos na nossa casa alguém que ficou preso 20 anos. Lá dentro da penitenciária, se uma mulher estiver subindo a escada, o preso é obrigado a virar para que a mulher passe. Se estiver no corredor, o preso é obrigado a virar para que a mulher passe. Esse homem já tinha saído da penitenciária. E dentro da nossa casa, quando a gente ia para a cozinha, se ele estivesse lá, ele já virava imediatamente. É a síndrome do cativeiro. Está vivendo como se ainda fosse um cativo, mas já está livre.
E é bem verdade que tem alguém me assistindo que já passou tantos anos numa situação dolorosa, que qualquer coisa já te assusta, qualquer coisa já te faz reagir. Oi, o cativeiro já havia acabado, mas eles ainda estavam em condições de cativo. Deus precisou enviar alguém para mudar a mentalidade. Deus é Deus. E está enviando você para mudar a mentalidade de um povo. Porque não tem como as coisas mudarem ao redor se não mudar na mente primeiro. Neemias aparece dizendo, gente, chega de entulhos. Vocês não precisam seguir vida como cativos. Acabou. Bora. Toma espada para você. Toma pá para você. Toma balde para você. Começa a distribuir as funções. Para que todos, de modo geral mesmo, cooperassem para a reconstrução dos muros. E sabe o que é lindo? Porque dentre todos os trabalhadores existiam pessoas como os boticários, que trabalhavam com essência, com perfume. Agora estão carregando bloco, estão comendo poeira, carregando entulho pesado. Eles que estavam acostumados com coisas mais delicadas, agora estão pegando no pesado e estão fazendo isso com amor. Entendendo que é para um bem comum. Eu vou falar para alguém que é cheio de mimimi, de não me toque, não me rele. Pelo amor de Deus, chega uma hora no propósito que você vai precisar se adequar para o bem de todos. Olha o que está escrito. Boticário, gente, que trabalhava com coisas tão delicadas como essência, vai carregar entulho. E não tem problema nenhum em carregar entulho, porque não é só por mim. E é o que Neemias fala lá no capítulo 4, quando ele se vê desafiado por uma gangue, liderada por Tobias, Sambalate, Gesem e até uma falsa profetisa que tinha lá no meio, chamada Noádias. Até os dons espirituais eram usados como ferramenta contra o que Neemias estava fazendo. Eles conseguem inventar coisas, eles conseguem influenciar pessoas, mas chega no nível que eles conseguem implantar medo no coração de quem estava trabalhando. A ponto de eles abrirem a boca para dizer, eu não vou fazer mais nada. Quer saber? Eu sobrevivi até aqui do jeito que está, dá para continuar. Neemias se levanta. E é com essa palavra que eu preciso orar com alguém que está em casa. Neemias se levanta e diz, gente, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai. Vocês esqueceram que o nosso Deus é o mesmo que tirou o nosso povo do Egito? Vocês estão esquecendo que o nosso Deus é o mesmo que com mão forte nos resgatou das mãos de Faraó? Vocês estão esquecendo que o nosso Deus é aquele que enviou todo tipo de suprimento no deserto? Vocês estão esquecendo quem é o nosso Deus? Lembra dele. Lembra do que ele já fez. Lembra do que ele já fez por nós. E pelejai. E pelejai por quem? Não é só por vocês. Pelejai pelos vossos filhos. Pelejai pelas vossas filhas. Pelejai pelos vossos irmãos. O que nós estamos fazendo aqui agora não é por nós. Tem filhos e filhas. Tem netos e netas que serão alcançados. Aleluia. Tem bairros, cidades e nações sendo alcançadas pelo que está nos movendo, né? Aleluia. A palavra veio dizendo, movam-se. Não é só por vocês. Existe alguém que está sendo alcançado por aquilo que você está plantando hoje. Por favor. Da próxima vez que você pensar em largar a espada ou a pá que você está trabalhando, lembre-se, não é só por mim. Existem pessoas ao redor que vão colher daquilo que eu estou abrindo mão hoje. Eu tenho 3 filhos. O que faço, o que fazemos, o que decidimos é pautado no bem deles, no retorno que vai trazer para eles. E aqui vai uma conversa de pai e mãe, para pai e mãe. No dia que Davi colocou no coração dele, não dá, eu estou morando em palácios, e a arca de Deus dentro de uma tenda, eu vou construir um templo para Deus. Deus aparece e diz, Davi, você não. Mas o seu filho
fará isso. E imediatamente, o que é que Davi começa a fazer? Gente, é o que está escrito. Ele começa a juntar material. Começa a guardar ouro. Começa a guardar tudo que seria necessário para a construção do templo. Ele chama Salomão e diz: eu desejei, mas Deus disse que o meu desejo vai se cumprir em você, Salomão. Você vai dar continuidade àquilo que Deus fez nascer no meu coração. Tem legado nascendo. Aleluia, tem legado nascendo. Davi entende isso. Eu não vou poder executar o que está sendo gerado em mim, mas eu posso deixar material para quem vai construir. Se você entender isso, oh glória. Isa, eu desejo fazer mais, mas eu não consigo ir mais. Mas o que eu consigo é isso. Faça o que você consegue. Você tem recursos? Você tem contatos? Você tem acessos? Foi o que Davi fez. Meu filho, Deus não quer que eu construa o templo. Você vai fazer. Está aqui o material. Inclusive a planta. É assim que se faz, Salomão. Está tudo desenhado. O material que Salomão vai precisar e a instrução. Meu filho, preserve o temor. Guarda teu coração em Deus. E a Bíblia diz que não houve em sabedoria ninguém como houve em Salomão. Isso é perfeito, isso é maravilhoso, isso é incrível. Por favor. Isa, eu queria ir mais. E Deus não deixa eu ir mais. É porque Deus está dizendo a você: legado, discipulado, prepare pessoas. Deixe materiais para que essas pessoas se movam. Ensine outros a tocar, ensine outros a pregar, ensine outros a liderar, ensine outros a amar Jesus. Alguém pode te odiar, mas vai ter que respeitar o legado que você está deixando. Eu estou falando isso e sinto temor no meu coração. Isso é o tipo de coisa que ninguém vai arrancar. Davi deixa o que Salomão precisa para que o templo seja construído. Seja esse tipo de gente que abre uma trilha para quem está vindo aí. Existem tantos lugares no Brasil que nós jamais alcançaremos, mas conseguimos, através dessa ferramenta, dar material para alguém ir. Você está recebendo graça, você está recebendo autoridade, aleluia, você está recebendo de Deus ousadia para ir, e o material, o Pai já proveu para você, creia. Eu preciso orar com alguém que está dentro de casa hoje. Isa, eu sou o Salomão, eu herdei. Eu tenho material, eu tenho uma planta, eu só não sei como começar. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o final. Você consegue detectar o propósito? O que é que te incomoda? Saber que o seu povo estava em miséria incomodou Neemias. O que é que te incomoda? Isa, me incomoda ver criança morando na rua. Me incomoda quando eu fico sabendo que famílias estão afastadas do Evangelho. Gente que me discipulou, gente que me apresentou Jesus, isso me incomoda. Olha aí o teu propósito. É Deus te provocando. É Deus te chamando para algo maior. E eu preciso orar com alguém que está assistindo agora, que vai assistir depois, e que vive nesse conflito. Até aqui não tinha entendido o meu propósito. Mas agora as coisas começam a fazer sentido. O sonho que Deus te deu. Aquelas ideias que parecem surgir do nada. Oi, não é do nada. Porque todo aquele que é nascido de Deus é guiado por Deus. Bem-vindo a um novo tempo na sua vida. Pode adorar Deus com vontade em casa. Os bastidores aqui já pode adorar porque o propósito está se desenrolando. E sabe o que é lindo? O Deus que falou com Abraão: sai da tua terra. Você vai precisar se mover do meio da sua parentela para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe o que é lindo? Abraão vai seguindo. E no caminho as coisas vão fluindo. E no caminho as coisas vão acontecendo. Por favor, se levante dessa cama hoje, dessa inércia, dessa preguiça, dessa negligência. Você tem muito da eternidade para ficar pelos cantos fingindo ser um inútil. Ainda bem que essa madrugada está acontecendo na sua história. Isa, mas eu tenho medo.
Eu estou bem cômodo aqui dentro. Eu vou encerrar lhe dizendo algo. 9 meses é o tempo da gestação. Limite master. Para que o bebê fique ali e receba o suficiente para sair e andar, e falar, e crescer, e se multiplicar. Estourou 9 meses, você está pensando que o bebê quer sair? Quer não. Está confortável, está quentinho, está protegido. Mas quando chega a hora, a placenta empurra, vaza. Você vai ter que ir. Ah, mas não queria, você vai. Vou te empurrar para você não morrer. Vou te empurrar para você não morrer aqui dentro. Até agora, esse ambiente te nutriu. Agora vai. 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 É tudo que Deus está dizendo. Essa placenta é essa situação que te incomoda. E Deus te empurrando. Vai. Ah, mas eu não queria ir porque eu estou com medo. Vai com medo mesmo. E o que vão dizer de mim? Ah, fica crente. Tendo que dizer ou não, vão falar do mesmo jeito. A prova está aqui, né? Tobias, Sambalate e Gesem olham para Neemias e dizem, bem de Jerusalém, duvido, isso é campanha política. E se fosse? Mas não era. A linguagem de Tobias, Sambalate e Gesem, aí tem estratégia. A linguagem deles é para colocar no coração do povo uma conotação de que não havia amor envolvido ali. E aí começam a gerar conversas, né? Uma hora diz que Neemias quer assumir o governo, quer tomar o lugar do rei. Cada hora eles dizem uma coisa. E é interessante a postura de Neemias, e aqui vai um conselho para você que quer empreender grandes coisas para Deus. Chega uma hora que o nível de conversa é tanto que eles montam uma reunião e mandam chamar Neemias. Vem para cá, para a gente esclarecer. Vem, que é para a gente colocar em pratos limpos. Vem, que é para a gente conversar, porque não está pegando bem, não está bom para você. A gente precisa deixar as coisas às claras. Neemias discerne e diz, rapaz, desde que eu cheguei aqui, é uma oposição atrás da outra. Cada hora é uma conversa. Quer saber? Eu não vou aí não. Estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu tenho prazo e não vou perder tempo. Recebe um conselho de Deus para a sua vida. Quando o rei perguntou quanto tempo durará, Neemias estabelece um prazo. Esse é o tempo que eu preciso para cumprir o propósito. Não estou pedindo demissão. Não estou trabalhando de qualquer jeito para ser demitido para ir para Jerusalém fazer a obra. Rei, estou te pedindo licença. Estou te pedindo um prazo para cumprir aquilo que está queimando no meu coração. Recebe essa palavra. Você não vai precisar agir de forma ilegal e nem de forma profana. Deus está construindo um caminho para você chegar. Você precisa do tempo? Eu vou te dar um tempo. Se liga. Jó, capítulo 14. Eu não sei se é o verso 5 ou se é o verso 6. Mas está escrito que todos nós já nascemos com um prazo. Com um tempo determinado para viver. E está escrito, não excederemos o prazo que Deus decidiu para a nossa existência. E se o fio da tua existência fosse cortado hoje? O que é que você fez com esse prazo? O que é que você fez com esse tempo? O tempo, o prazo, a vida é veloz demais para perdê-lo com Tobias, Sambalate, Gesem, que você fazendo ou não, vão achar um assunto para falar. Então, já que é para falar, que falem, eu vou fazer. Já que é para suscitar assuntos, que suscitem. Eu vou estar ocupado, fazendo uma grande obra, cumprindo o propósito para o qual eu nasci. Que caia por terra, em nome de Jesus, toda arma do inferno contra a sua vida, para tirar o teu foco do propósito. Que tudo aquilo que veio para te distrair, percam as forças aqui agora. Que você receba da eternidade essa graça para seguir apesar de. Vão continuar falando e você vai continuar seguindo. A Noádia vai continuar com falsa profecia e você vai continuar seguindo. Acorda, você tem um prazo. Eu me lembro quando eu planejava meus 15 anos. Eu tô caminhando para os 40.
E parece que meus 15 foi ontem. Alguém precisa acordar aqui. O tempo está passando. E você vai ficar focado em Tobias? Neemias disse algo que é uma chave de Deus para nós. Quando ele foi convocar quem queria trabalhar para o bem de Jerusalém, ele fez questão de frisar: eu lhes contei como a mão do Todo-Poderoso esteve sobre mim até aqui. Repito, eu compartilhei com eles como a mão do Todo-Poderoso foi comigo até aqui. É inegável o quanto a mão de Deus vem conduzindo a nossa história até aqui. E se você tem essa história para contar, conte. Se você tem essa base para compartilhar, compartilhe. Foi assim que começou. Eu recebi uma notícia, fiquei inquieto, fui orar. Você tem respaldo, porque quem tem história não tem uma montagem, tem uma construção. E isso ninguém vai arrancar de você. Quem tem história tem construção. Eu quero orar com você. Pessoal do louvor, dá para me ajudar aí, gente? Venham. Eu quero orar com você que está aí agora, diante dessa tela, sendo desafiado por Deus a se levantar nesse sábado e dizer para Deus, como esse farol que brilha à noite: eis aqui a minha vida, Deus. O Senhor pode não me usar 24 horas, porque Neemias cumpriu 52 dias e voltou. Deus pode não usar você todos os dias, mas no dia que Ele te quiser, que você esteja disponível. Deus pode não te usar 24 horas. Gente, nós somos pastores de uma igreja linda em Guarulhos. Eu não preciso dar atendimento pastoral todo dia, 24 horas, para provar o quanto amo o pastorado. Eu não preciso fazer missão todos os dias, 24 horas, para provar o quanto eu amo missões. Existem momentos específicos que Deus nos aparece dizendo: vem. Foi o que aconteceu com Neemias. Segue trabalhando, uma notícia muda toda uma rota, e o tempo que ele usou para cumprir o propósito foi precioso demais para se perder com distrações. Que alguém receba de Deus as ideias. Que alguém receba de Deus as estratégias. Que alguém receba de Deus as pessoas que linkarão você a Jerusalém do teu propósito. Aleluia! Aquele que te chamou é poderoso para efetuar em nós tanto o querer quanto o efetuar. É Deus que faz. Você se disponibiliza? Sim, eu estou me reportando a pessoas que já fizeram tanto trabalhos relevantes. Sim, você pode dizer o quanto a mão do Todo-Poderoso te trouxe até aqui. O que foi que te desencorajou? O que foi que te fez ter horas extras, fora as horas extras, sem necessidade, só para não se envolver de novo com um propósito, porque você sangrou muito durante o processo? Olha o que Deus está fazendo esta noite. Volta para o lugar do propósito. Estou te chamando de volta. Eu te dei ferramentas. Tua profissão é uma ferramenta. Essas pessoas é uma ferramenta. Esses recursos é uma ferramenta. Esse acesso é uma ferramenta. Até a oposição é uma ferramenta. Cadê você? Eu gostaria que onde você estiver agora, se você conseguisse desprender do que você está fazendo. Se você estiver no seu carro, se você conseguir parar. Se você conseguir agora se jogar de joelhos diante de Deus. E dizer para Ele: estou de volta ao propósito para o qual eu nasci. Como Jó disse, os meus dias estão contados e eu não posso desperdiçá-los. Eu vou me gastar. Pega teus recursos e joga diante do altar de Deus esta madrugada. Pega teu vigor e coloca à disposição de Deus essa madrugada. Fala para Ele: esse meu curso é para que o Senhor use para alcançar famílias. Eu repito o que disse agora há pouco.
A missionária não conseguiu entrar no hospital para fazer visita para as pessoas que estão perto de mim, que estão enfermas ou que ficaram enfermas. Mas em algum momento, a enfermeira, a missionária disfarçada de enfermeira conseguiu. A missionária disfarçada de médica conseguiu. Aleluia. Sim, Deus está conversando com você. Aleluia. Ele era copeiro do rei, só fazia parte da estratégia para que o propósito se cumprisse. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te visite agora. Eu vou pedir para o meu bem vir aqui fazer essa oração. Pastor doutor Gelde Batista. Um mestre, profeta de Deus com autoridade para abençoar você e a sua casa. E eu gostaria que você agora, nesse momento, se desprendesse e viesse com a gente. O clamor é pelo Brasil. E eu sei que o Brasil está representado em alguma nação no mundo. Aleluia. Alamassuri mi candelebas. Isa, eu não vim para esse país para ser missionário, eu vim para ganhar dinheiro, para estabelecer minha família, para cuidar da minha carreira. Esse foi o seu plano, mas o pensamento de Deus foi mais alto. Aleluia. Faça a tua carreira. Tenha estabilidade, mas entenda. Eu sou uma resposta de Deus para esse povo. Eu sou uma resposta de Deus para essa família. Por que você fica inquieto? Você é a resposta de Deus para essa casa. Nós vamos orar juntos. Vamos clamar juntos. Não despreze o dom que há em você. Foi Deus que te deu. As ferramentas que Ele te deu é para serem usadas. E Ele vai te dando discernimento. Vamos orar, amor? Glória a Deus. Glória a Jesus. Aonde você estiver, levante uma das suas mãos nesta hora. Porque assim como Neemias recebeu cartas do rei, e essa carta lhe conferia autoridade, para que aonde ele passasse, portas se abrissem, caminhos fossem estendidos diante dele. Eu creio que o Senhor está dando cartas de autoridade agora. Aonde está chegando esta live? Eu acredito que há alguém que está dizendo: Senhor, obrigado. Porque esta palavra confirmou aquilo que eu estava pensando. Esta palavra veio de encontro à minha necessidade. Então não resta mais dúvida de que Deus falou com você poderosamente. E Deus não precisa de muita coisa para abrir uma porta. A tristeza de Neemias operou o favor do rei para com ele. Talvez um detalhe na tua vida que você nem percebeu já está chamando a atenção de alguém. Alguém que tem a provisão, alguém que tem poder, alguém que vai ser a conexão de Deus. Porque quando Deus quer abençoar alguém, Ele não dá coisas, Ele dá pessoas. E Deus está dando pessoas agora como pontes. Deus está dando pessoas agora como conexões que vão te levar a novos níveis. Há um território que você alcançará. Há uma geografia a ser mudada. E isso está sendo liberado agora, porque primeiro acontece no mundo espiritual. Primeiro é liberado no céu, primeiro a palavra sai do trono, depois ela se materializa aqui na terra. Ó Deus, que esta palavra profética venha surtir efeito na vida de todos os teus filhos e filhas. Há alguém que clama por uma oportunidade. Há alguém que clama por um território, mas não sabe como chegar lá. Não tem condições materiais, financeiras para chegar lá. Mas Deus tem tudo. Ele tem homens, Ele tem cartas. Ele está por trás de quem tem a caneta de que faz. E por isso receba agora. O Senhor libera o teu caminho. O Senhor libera para você a realização dos teus sonhos. Mas faça como Neemias. Cale-se. Fique em silêncio e veja o que Deus vai fazer. Existem coisas que são feitas em silêncio. Existem coisas que não podem ser reveladas. Porque Deus já tomou a frente. E Ele já preparou tudo.
Deus já preparou as pessoas que vão pegar a espada, outros que vão pegar a ferramenta. E o muro vai ser levantado em um tempo recorde. Não se preocupe com o tempo, porque o tempo pertence a Deus, o tempo é de Deus. Talvez você está abatido, abatida, dizendo, eu já tenho 50, 60, 70 anos. Mas o tempo é de Deus. Deus pode fazer um ano o que você não viu em 10 anos. Deus pode fazer em 2 anos o que você não viu Deus fazer em 20 anos. Para Ele um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então deixa na mão de Deus, confia, porque Deus lhe dará os melhores e mais intensos dias na terra. Serão dias produtivos. Não se preocupe em fazer história, porque como já foi dito, é Deus quem constrói, é Deus quem escreve a história. Se preocupe em obedecer, porque os resultados pertencem a Ele. Se preocupe em se submeter, porque aquilo que vai vir já está determinado, já está tudo preparado. Tobias, Sambalate, Gesem já está na mão de Deus. Deus já sabe como tratar dos teus inimigos e eles farão com que a glória do Senhor ainda seja maior. No nome de Jesus, receba as cartas. Receba a carta do Rei dos Reis, porque vai vir tudo aquilo que você precisa, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei quem é que consegue adorar a Deus com a gente. Nós vamos clamar orando, orar cantando, clamar gritando ou intercedendo. Vai dizendo para Deus. E tudo está em ti. Diga para Deus. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor, a promessa, a aliança, sei que há de existir. Diga para tua alma. Nova manhã preparado para mim. Tá tudo certo. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Me lanço. Eis-me aqui. Diz pra ele, eis-me aqui. Não posso me calar. Fala pra Deus. O escolhido. Não vem brilhar.
Jamais vou me calar. Eu fui um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhida no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Samuel, Lígia, por favor, venham. Vem, Lígia. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês porque eu tenho certeza que o incômodo gerado não foi fruto de coisas terrenas. Os resultados já vieram na primeira. Hoje já vemos o tanto de vidas alcançadas em casa. Já deu certo. E os frutos são inegáveis. E contra frutos não tem argumentos. Eu quero orar por vocês. Para que